Ele fundou o que hoje conhecemos como KFC aos 40 anos de idade. Porém, depois de muitos desafios e fracassos, ele só conseguiu o verdadeiro sucesso em sua rede de fast food aos 65 anos. Harlan David Sanders, ou como era conhecido, Coronel Sanders. Hoje falaremos sobre a história desse homem que acreditou no seu produto e foi incansável para fazê-lo dar certo e virar uma das maiores redes de fast food do mundo. Já deixe o seu like e se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Deixe seu comentário falando se você já provou o tão famoso frango frito do KFC. Coronel Sanders nasceu em Henryville, no estado de Indiana, no dia 9 de setembro de 1890. Faleceu em Louisville em 16 de dezembro de 1980. Ele foi o fundador da Kentucky Fried Chicken. Quando Sanders tinha 6 anos de idade, seu pai, Wilbur David, faleceu e ele então tornou-se responsável por seus irmãos mais novos, tendo inclusive que cozinhar para sua família. E foi ali que, com 7 anos de idade, tornava-se um excelente cozinheiro, pois sua mãe, Margaret Ann Sanders, tinha que trabalhar em uma fábrica de tomates para sustentá-los, o que era algo incomum para a época. Quando ele tinha 12 anos, sua mãe se casou novamente e seu padrasto não gostava da ideia de ter enteados para criar. Então, um ano mais tarde, Sanders saiu de casa, abandonou a escola e foi trabalhar em uma fazenda. Conforme ele foi crescendo, trabalhou em diversos outros empregos, como agricultor, condutor de bonde, bombeiro, ferroviário, vendedor de seguros e até parteiro, entre muitos outros. Aos 16 anos, em 1906, foi morar com um tio e começou a trabalhar como motorista do transporte público. Pouco tempo depois, ele falsificou sua idade para entrar no exército americano. Permaneceu no exército por 1 ano. Nesse período, foi preso em Cuba e dispensado no ano de 1907, indo morar na casa de outro tio, no Alabama, e passou a trabalhar como limpador de trilhos de trem, onde conheceu Josephine Keene, com quem casou e teve 3 filhos, Harlan David Sanders Jr. e 2 filhas, Margaret Sanders e Mildred Sanders Ruggles. Sanders mudou de companhia ferroviária e foi morar com a família em Jackson, no Tennessee, após a morte de seu filho mais velho. E logo em seguida iniciou os estudos no curso de Direito por correspondência. Nesse período, Sanders perdeu o emprego por ter brigado com um colega de trabalho, pois ele possuía um temperamento muito explosivo. Após formar-se, as coisas pareciam estar melhorando. Porém, após começar a advogar, se envolveu em uma nova briga, dessa vez com um cliente, e teve sua carreira de advogado cancelada. Retornou então a morar na casa da mãe, em Henryville, e a trabalhar nas companhias ferroviárias. Em 1916, mudou-se para Jeffersonville para trabalhar como vendedor de seguro de vida na Prudential Life Insurance Company. Porém, por insubordinação, acabou sendo mais uma vez demitido. Em seguida, mudou-se para Louisville, onde começou a trabalhar como vendedor. No ano de 1920, aos 30 anos, Coronel Sanders abriu uma companhia de transporte aquaviário, que oferecia seus serviços entre Jeffersonville e Louisville. Após conseguir algum dinheiro, tornou-se acionista minoritário da própria empresa, assumindo o cargo de secretário. Devido ao sucesso de seu empreendimento, ele foi convidado para um cargo na Câmara do Comércio de Colúmbia, em Indiana. Um ano mais tarde, deixou a posição por não se adaptar àquelas atividades e vendeu as ações da sua companhia por cerca de $22 mil. Depois disso, criou uma empresa que produzia lâmpadas de acetileno. Porém,
Após uma concorrente lançar uma lâmpada elétrica, o empreendimento de Sanders faliu, obrigando ele a ir morar em Winchester, no Kentucky, para trabalhar em uma fábrica de pneus da Michelin. Em 1924, a fábrica fechou e ele foi demitido. Sanders abriu então um posto de gasolina que iniciou muito bem, porém acabou indo à falência em 1930 devido à Grande Depressão que teve início em 1929 nos Estados Unidos e se espalhou por todos os continentes, perdurando por muitos anos. No entanto, a Shell ofereceu um posto de gasolina de graça, entre aspas, em North Corbin, Kentucky, recebendo apenas parte das vendas de combustível. Por ser muito comum os motoristas pedirem a Sanders indicação de um bom lugar para comer, surgiu então a ideia de fazer sua receita de frango frito, vendendo como petiscos no local. Inicialmente, a atração do restaurante não eram os frangos fritos, e sim o café da manhã reforçado, que continha presunto, ovos e pães, transformando o que era apenas uma cozinha improvisada em uma pousada. Em seu frango frito, ele usava uma receita secreta onde continham mais de 11 tipos de ervas e especiarias. Apesar de ser uma comida típica sulista, seus frangos eram diferentes de tudo que já havia no mercado, e por isso, em pouco tempo, tornou-se um sucesso e ganhou fama em toda a região, rendendo a ele, no ano de 1935, um prêmio e sua nomeação de Coronel Kentucky, pelo governador Ruby Lafon, sendo conhecido a partir dali como Coronel Sanders. Pouco tempo depois, ele expandiu seu negócio, abrindo um motel e um café, que comprou do lado oposto da rua, o Sanders Court Café, em 1939. Nesse mesmo ano, Sanders sofre um duro golpe quando seu restaurante em Corbin é consumido pelo fogo. Ao reconstruir o novo restaurante, a Segunda Guerra Mundial estava assolando o mundo, o que ocasionou em um racionamento de alimentos, afastando a sua clientela, que basicamente era composta de turistas. Sanders foi trabalhar então como supervisor em Seattle e depois como assistente de gerente em uma cafeteria no Tennessee. Foi quando conheceu Claudia Ledington Price, com quem se casou 2 anos após se divorciar de Josephine, em 1947, e com quem continuou casado até sua morte. Depois de ser rejeitado por cerca de 1.009 vezes, finalmente recebeu o tão esperado sim. Em 1952, com 62 anos de idade, havia franqueado a sua receita pela primeira vez para Pete Harmon, que era dono de um dos maiores restaurantes da cidade de South Salt Lake, no estado do Utah. O frango frito e sua receita secreta fez com que o restaurante de Harmon crescesse 75% no primeiro ano. Ambos abriram o primeiro Kentucky Fried Chicken em 24 de setembro de 1952 em Salt Lake City, sendo que os antigos restaurantes de Sanders possuíam outro nome. O nome KFC surgiu em Utah e passou a ser usado entre os franqueados do produto, que pagavam cerca de 4 centavos por frango vendido. Em 1965, precisou vender seu restaurante no Kentucky devido à queda nas vendas, pois servia viajantes que passavam por ali em direção à Flórida. O motivo foi que a estrada planeada nos anos de 1950 tornou-se a Interestadual 75, contornando Corbin. Ele foi obrigado então a vender o local. Já com seus 65 anos de idade, ficou inconformado e decepcionado com o valor que passou a receber devido à aposentadoria, em torno de $105, o que o fez ficar depressivo e até mesmo pensar em desistir da própria vida.
porém decidiu dar a volta por cima e levar a sério seu projeto de franquias. Ao pedir $87 emprestado, começou a fazer seus frangos fritos e vendê-los porta a porta, o que fez durante 2 anos, viajando pelo país, dormindo no carro, cozinhando frango de restaurante em restaurante, apresentando seu modelo de franquias. Não demorou para que surgissem muitos interessados e então patenteou as suas invenções e abriu lojas no México, Canadá, Inglaterra e Jamaica, na década de 1960. Em 1964, ele vendeu a empresa por cerca de $2 milhões, mas manteve as lojas do Canadá, para onde mudou-se e passou a receber um salário mensal pago pelas franquias. Todo ano ele viajava a mais de 300 mil quilômetros para conferir as lojas, onde geralmente chegava de surpresa e provava a qualidade dos produtos e o sabor da comida. Quando não aprovadas, ele até mesmo jogava pelo chão do estabelecimento, algo que lhe gerou muita frustração, pois em 1972 os novos donos da rede resolveram mudar a receita original, criaram uma nova versão mais crocante e também modificaram o molho que era servido junto. Sanders chegou a dizer em uma entrevista que o novo molho tinha gosto de cola de papel de parede e que o frango extra crocante não passava de uma porcaria de massa, com um franguinho michuruca. Como Sanders era a cara do KFC, como é até os dias de hoje, ele não queria sua imagem associada com comidas ruins. Por isso, em 1974, ele entrou com um processo contra a operação que comprou a sua empresa e também foi processado de volta. Sanders e a esposa Cláudia reabriram o restaurante da Carolina do Norte em 1968, que havia sido fechado anos antes, sob o nome de Cláudia Sanders, a esposa do coronel, onde vendiam o frango do KFC e planejaram expandir o empreendimento. Porém, foram impedidos através de uma medida judicial e depois de muita briga nos tribunais, fizeram um acordo que os permitia vender o frango frito com a receita de Sanders, porém nada além disso. Em 1980, ele recebeu o diagnóstico de leucemia aguda. Porém, sua morte ocorreu devido a uma pneumonia no Juche Hospital, em Louisville, no dia 16 de dezembro de 1980, apenas 6 meses após seu diagnóstico, com 90 anos de idade. Seu funeral foi assistido por mais de 1.500 pessoas, no Santuário Teológico Batista. Seu enterro ocorreu no cemitério em Louisville, com seu característico terno branco e seu laço preto de corda. Ele trabalhou até um mês antes de seu falecimento. A rede de fast food Kentucky Fried Chicken, ou frango frito do Kentucky, continua até os dias de hoje com seu diferencial, a antiga e secreta receita de frango frito do Kentucky, criada pelo seu fundador, Coronel Harland Sanders, em 1939, na cidade de Corbin. Sua sede hoje está localizada em Louisville. Em 1991, a empresa adotou a forma abreviada do seu nome por 3 motivos: retirar ênfase ao frango, pois passou a oferecer outros tipos de comida, afastar a impressão de alimento pouco saudável da palavra frito, pois, como dito antes, os restaurantes ofereciam outros tipos de alimentos, e por um nome mais curto ser mais atrativo para o público jovem. Porém, recentemente, voltou a usar o nome Kentucky Fried Chicken em ambas as formas nos seus anúncios comerciais. Em 1964, aos 74 anos de idade, já com sua marca consolidada e mais de 600 lojas franqueadas, sua participação na empresa foi vendida
por 2 milhões de dólares para um grupo de investidores. Investidores esses que 6 anos depois venderam o KFC por 285 milhões de dólares. Sanders tornou-se porta-voz dos embaixadores, visitando os KFCs em todo o mundo. Ao longo dos anos, a marca foi vendida mais 3 vezes. Hoje, pertence à PepsiCo, que em 1997 deu origem a uma nova empresa especializada em restaurantes, chamada Yum! Brands. Seu rosto e sua receita ainda são usados até os dias de hoje em todas as franquias. Em um dos seus primeiros anúncios na TV, o Coronel Sanders aparecia lambendo seus dedos e falando sobre a sua receita secreta e sobre a importância das famílias fazerem suas refeições juntas. Esse tipo de anúncio ganhou notoriedade e, apesar da morte do coronel em 1980, continuava-se a apresentar esse tipo de anúncio dos anos 80 até meados dos anos 90, com o slogan Finger Licking Good, que na tradução literal quer dizer dedos lambidos são bons. Em 2006, a KFC afirmou categoricamente ser o detentor do primeiro logotipo visível do espaço, apesar da Red Mix já possuir um desde 1965. Foram usados cerca de 65 mil azulejos e demorou 6 dias para ser construído o logotipo da marca no deserto de Mojave, perto de Rachel, no estado do Nevada. Esse é um grande exemplo de perseverança, de uma pessoa que acreditou no seu produto e, embora tenha recebido diversos nãos e passado por tantos empecilhos que o obrigaram a fechar seus restaurantes por diversas vezes, voltar a vender seus frangos fritos de porta em porta, não colocando sua idade como um problema, e ao passar dos anos, além de não desistir, aperfeiçoou ainda mais sua receita e jamais deixou de acreditar, sempre dando a volta por cima e recomeçando do zero, tornando-se uma das principais redes de fast food do mundo todo. E seu rosto e sua marca ficarão eternizados, não como glória, mas como exemplo de um homem incansável e que provou que crises e fracassos não conseguem parar alguém que acredita naquilo que faz e que o sucesso pode demorar anos para chegar, mas com muito trabalho e persistência é possível sim. Obrigada por assistir até o final e se você chegou até aqui, deixe o seu comentário, o seu emoji, se inscreva no nosso canal e até o próximo vídeo Gênio Empreendedor.